Chegamos para mais uma sexta-feira, Tagarelovers. Sexta Tagarelovers, sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso, mais um episódio inédito. Você que já é nosso Tagarelover cativo, obrigado pelo carinho, pela sua audiência de sempre. Você que está chegando hoje, fique com a gente até o finalzinho desse episódio e faça aquilo que a gente sempre pede, para você poder curtir muito. Você também vai se inscrever no nosso canal. O que mais? Vai se inscrever, deixar o like e ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos alertas. É isso, estamos também nas redes sociais, @podtagarelando no Instagram e também no TikTok. E também, se você não gosta de assistir ou não tem tempo de assistir, a gente também está nas principais plataformas de áudio para você cozinhar, faxinar, ouvindo a gente ali, ó, no fone, 1 hora de papo bom e rapidinho, né, amor? E flui bastante o papo com a conversa de hoje, que vai ser incrível. Vamos falar também dos nossos parceiros, o Paulo Newman, da Newman Graphics, que é o responsável por fazer as nossas canequinhas. Um abraço pro Paulo Newman, a gente vai deixar aqui o Instagram dele para você conhecer mais o trabalho e a gente vai colocar também o WhatsApp dele para você fazer os seus pedidos. Brindes personalizados é com a Newman Graphics. E a gente vai mandar um abraço também muito especial para a doutora Karina Barrello, da Clínica Barrello, lá da Zona Sul da cidade de São Paulo, a maior da Zona Sul da cidade de São Paulo. De harmonização? Facial. Eu geralmente... Ele sempre fala harmonização social. Eu não sei por que vem na minha cabeça a harmonização social. Eu acho que ele acha que é pra antissociais, eu sabe? Não sei o que eu penso. Você vai lá... É porque quando você fica mais bonito, você é mais social, Pode entendeu? ser isso, né? Pode ser isso. Ótimo. Maravilha. Também, né? Doutora Karina, um abraço, viu? Doutora Karina que tem feito muitos cursos para poder se especializar, tem viajado o mundo, tem trazido técnicas incríveis. Vamos colocar também o endereço da doutora Karina Barrello e o Instagram dela para você poder conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Karina. É isso aí. Bora papiar? Bora tagarelar? Bora tagarelar. Vamos lá, então. Nosso convidado de hoje é comunicador, ele é jornalista e, na minha opinião, um dos grandes repórteres da televisão. Você com certeza já deve ter visto a carinha dele na tela da Band. Acostumado a contar histórias, talvez o que ele nunca tenha imaginado é que a história dele um dia também seria contada na televisão e na própria Band. Aos 29 anos, o nosso convidado, ele descobriu um câncer no estômago e era um câncer bastante agressivo. Isso tudo foi depois de um exame que ele fez, porque tinha muito refluxo e acabou levando esse susto todo. E a gente vai conversar com ele porque, graças a Deus, ele está em remissão, ele está bem e está aqui para poder compartilhar essa história que é de superação. Mas a gente não vai falar só disso. A gente vai falar do mais importante, que é sobre vida, saúde, futuro, carreira. Seja muito bem-vindo, César Cavalcante. Obrigado, Lucas Paloma. Prazer enorme estar aqui. Nossa, que energia boa, viu, que vocês transmitem aqui no podcast. Eu tô muito feliz mesmo. Muito prazer de estar aqui. O prazer é todo nosso. Você sempre foi um querido e... Mas mostra que também não tem concorrência na rua, né? Imagina. De jeito Pelo contrário, né, César? A gente se ajuda, não é verdade? Na rua, assim como numa escola, a gente precisa ter professores. E você, com certeza, é uma das pessoas que eu me inspirava e me inspiro até hoje, porque a gente continua gastando sola de sapato na rua, fazendo reportagem, pela sua criatividade, pela forma que você trata os entrevistados, pelas suas reportagens, né? A gente sempre assiste a reportagem um do outro, então realmente não é concorrência, né? Eu acho que se a gente olhar por esse lado, a gente aprende muito mais. E assim, viver nesse clima de amizade realmente na rua, de poder se ajudar, né? É aquilo. Eu acho que a gente tem que trabalhar nessa parceria. E eu tô muito feliz de estar podendo rever você hoje aqui, a Paloma te conhecendo pessoalmente hoje. E a gente começou até já tratando aí de uma questão que você passou, né, ao longo aí da sua vida esses últimos tempos. E eu confesso que isso foi uma coisa que me deixou bastante chocado quando eu descobri. Porque eu acompanho pela tua rede social. E você só postou depois que já tinha passado por todo o processo ali. Então, eu imagino que poucas pessoas ali sabiam, pelo menos não a rede de amigos, né? E sabe uma coisa que eu fiquei bem assim, quando eu vi, eu falei, eu não acredito, porque com tão pouca idade, assim, foi uma coisa que me deixou assim, eu confesso. Eu acho que eu me coloquei meio no seu lugar, eu falei, eu também tenho a mesma idade dele praticamente, né? A gente tá na mesma faixa etária. Pra você foi um choque, assim, receber a notícia foi uma coisa que te desestabilizou. Você lembra qual foi seu primeiro pensamento quando você recebeu essa notícia? Sim. Você sabe, Lucas Paloma, que eu evitava fazer esse exercício de lembrar o momento em que eu recebi a notícia.
Porque ainda é um pouco recente tudo isso, né? Isso aconteceu no ano passado. Eu estava prestes a fazer 29 anos. Mas, ultimamente, eu tenho feito esse exercício realmente de lembrar, porque eu acho que isso ajuda também a gente passar por alguns traumas, né? Passar por uma doença como essa é muito difícil e fica muita coisa, né? Que acaba fazendo parte do nosso dia a dia, muitos medos e tal. Então, eu tenho feito esse exercício. No momento que eu recebi a notícia, e foi de uma maneira pouco comum, porque eu não estava diante de um médico, eu tinha feito uma endoscopia e eu levei o exame para casa, eu vi que ele estava, na verdade, disponível na internet e eu sempre tive medo de abrir exames. E a minha cunhada estava em casa, eu passei para ela, falei assim, olha, dá uma olhadinha aí nesse exame e vê para mim se está tudo certo, porque eu tinha medo, né? A gente não entende muito bem, né, aqueles termos técnicos e eu não sabia como interpretar aquilo. E por algum motivo eu estava muito preocupado com o resultado daquele exame. Foi muito próximo da época em que a Preta Gil tinha descoberto o câncer dela e eu não sei, sabe, aquela palavra adenocarcinoma ficou na minha cabeça durante aquela semana que eu estava esperando o resultado. E ela que abriu o exame, então ela não me falou num primeiro momento, e aí eu falei assim, peraí, calma aí, tá tudo bem? Ela fez uma cara assim de preocupada, ela, não, é que eu só não estou entendendo aqui. Eu falei assim, não, então entende aí, eu vou fazer uma coisa, depois você me conta. E aí eu já vi que as coisas não estavam legais. E aí ela... mas eu imaginava que seria alguma coisa um pouco mais simples, né, do que um câncer. Nesse meio tempo, ela mandou o exame para a médica dela para confirmar aquilo, uma ginecologista, e ela deu a confirmação. E aí ela me repassou a notícia. Ela falou assim, olha, tá escrito aqui um carcinoma. Eu sabia o que era um carcinoma. Então eu me desesperei, a gente ligou para a médica dela novamente, e aí ela falou assim, olha... por telefone, imagina você receber uma notícia como essa, ela falou assim, olha, realmente é um câncer, você está com câncer. E o que eu lembro daquele momento, né? É como se o meu corpo inteiro fosse uma pedra de gelo, abre alguma coisa, o chão ele se abre e parece que você está em queda livre, sabe? Foi o que eu senti naquele momento. Então eu estava planejando o meu final de semana, porque era uma sexta-feira também, mas a partir daquele momento não tinha mais plano. Não tinha mais plano, porque a primeira coisa que você pensa, obviamente, é na morte, né? E como que vai ser? Será que vai dar certo? Sabe? Então foi muito chocante para mim, né? Ninguém esperar receber um diagnóstico como esse, nessa idade. E, bom, aí no dia seguinte, naquele dia mesmo, na verdade, eu corri no hospital, porque eu queria fazer outros exames, eu queria saber como é que estavam as coisas, e eu... Assim, foi o pior dia da minha vida, realmente, uma sexta-feira. Foi o pior dia da minha vida, mas no dia seguinte eu fiz contato com um médico que disse que era um tumor agressivo, mas ele tinha sido descoberto de uma maneira inicial e que a gente tinha formas de resolver aquilo. Claro que nenhum médico pode prometer nada, mas ali eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo, mas sabendo que o caminho era bem, bem complicado. E é uma coisa, assim, no caso do César, né? Porque a gente acompanha as reportagens que você, inclusive, produziu. Você sempre teve refluxo, não foi? Sempre. Só que olha que coisa, no momento que ele decide investigar o que causa o refluxo, é que ele descobre o câncer. Ou seja, foi por causa do refluxo, mas qual que foi o start para você ir para fazer esse exame mesmo? Olha, não foi o refluxo que causou. Eu já falei algumas vezes sobre isso e muitas pessoas pensam, né, que foi o refluxo. O meu médico disse que não. Ele falou, na verdade a gente não tem uma causa muito certa. Mas foi o que te levou a procurar... Foi o que me levou a procurar então, mas eu falo porque assim, era algo que já acontecia com você e você estava meio que habituado a ter. E olha que coisa, no momento que você decide investigar é que você descobre. Sim. Sim, eu poderia ter feito esse exame 5 anos atrás, e aí 10 anos atrás, não teria descoberto, provavelmente eu ia ficar mais tranquilo e não ia ficar fazendo endoscopia a cada, sei lá, 3 anos. Exato. Bom, foi realmente um momento... O meu médico, ele disse que foi um anjo que pousou no meu ombro e falou para eu fazer aquele exame. Eu acho que nada é por acaso, assim, eu sempre falo, e até mesmo quando eu vou para congressos para falar sobre isso, eu trago a minha espiritualidade para aquilo. Para mim é Deus, assim, que... Não tem explicação, gente. O que aconteceu é que eu sempre tive refluxo mesmo, desde que eu me conheço por gente. Alguns alimentos me deixavam um pouco pior, outros não faziam muita diferença. Mas aquilo me acompanhava. E aí, no final do ano, a gente viajou e foi para uma casa de praia. E
a família toda, né? Todo mundo gosta de churrasco, a gente começou a comer bastante carne vermelha. E eu também não estou habituado a comer carne vermelha. Eu nunca gostei porque também me dava mais refluxo, né? Mas era o que o pessoal estava comendo, eu fui junto. E aí eu comecei a ter... O refluxo ele começou a ser pior do que era antes. Então, pela primeira vez, eu comecei a acordar de madrugada com aquela queimação. E aquilo me incomodou. E eu sempre fui muito cuidadoso com a minha saúde. Sempre tive medo... É curioso, né? Eu sempre tive medo de fazer exames, mas eu sempre me preocupava em deixar tudo certo. E aí eu falei assim, naquela virada de ano, né? De 22 para 23. Eu vou fazer uma endoscopia. Nunca tinha feito. E marquei, né? Então eu fiz o exame em janeiro e aí foram 10 dias para sair o resultado. Mas realmente foi o refluxo que me levou a fazer. O refluxo ele pode ser considerado assim, um sintoma de câncer de estômago, mas no meu caso ele era muito inicial o tumor, ele tinha 8 milímetros. Então o que meus médicos dizem é que não era um tamanho suficiente, né? O câncer ele não estava avançado a ponto de me dar sintomas. Se eu não tivesse feito nada, claro, ele ia começar a me dar sintomas, mas naquele momento, não. Então, o fluxo realmente me fez fazer, né? Tem gente que fala que o refluxo me salvou, porque ele me fez investigar. E eu acho que isso é importante, essa mensagem da gente não negligenciar nada da nossa saúde, né? Super importante esse alerta, né? E quem tava com você quando você recebeu a notícia? Eu tava com a minha cunhada e eu me desesperei e ela tentou ali manter a calma, né? Porque você sempre tem que ter alguém que vai ser mais forte que você. Eu liguei pro Paulo, ele estava vindo para casa e ele chorou comigo no telefone. Você contou por telefone, era Eu isso contei por telefone. Eu contei por telefone e aí depois chegou todo mundo. Aí chamei um amigo mais próximo, o Pablo, um irmão para mim. E eu falei assim, olha, eu quero ir para o hospital agora porque eu quero saber em que nível tá, né? Porque a gente, quando ouve falar de câncer, a gente sabe que o diagnóstico precoce ele é fundamental. Quanto mais avançado o câncer mais difícil você tem ali mecanismos para conseguir resolver a situação. Então, eu fiz os exames ali iniciais e todo médico que eu via, eu perguntava, doutor, eu vou sobreviver? E ninguém podia me falar naquele momento. Eu liguei para um gastro, ele falou, olha, eu não posso te falar isso. Aí eu cheguei no hospital, fiz uma tomografia, o médico que me atendeu ali também era da emergência, ele falou assim, olha, o que eu posso te dizer é que você é jovem, que eu tô vendo você é saudável, mas a gente não pode falar nada além disso. E depois eu fui descobrir, claro, né, que realmente eles não podiam me dizer nada. E fiz ali a tomografia, estava tudo certo, ou seja, não tinha nenhum indício de uma metástase. Eu lembro que eu fiz então uma tomografia, eu não lembro se eu colhi sangue, eu sei que tomei também uma medicação para ficar mais calmo, porque eu estava apavorado ali. E dali eu fui para casa um pouco mais tranquilo, e aí foi no dia seguinte que eu contatei o Dr. Jorge Narras, que me tranquilizou bastante, né? Ele lida com isso diariamente, e foi ele que me disse que pelo tamanho ali era inicial, era muito agressivo, mas que a gente ia resolver, e aí ia ser quimioterapia, ia ser cirurgia, ia ser uma jornada grande pela frente. Você falou de um anjo ter pousado e ter te levado ao médico, e eu acredito muito nisso também, porque prova disso é que você descobriu que o câncer estava num tamanho bastante pequenininho que não te traria sintomas, ou seja, você só descobriria depois que tivesse mais avançado. Sim. E aí provavelmente você nem estaria aqui, porque você mesmo disse que era um câncer muito agressivo, não é? Então assim, você imagina se você realmente não descobre ali... Ainda bem que o churrasco tava lá. Ainda bem que você comeu um churrasco. Ainda bem que o churrasco estava lá, você sim. sabe, eu confio muito nessas coisas que são providenciais, sabia, César? Sim. Ainda mais quando é algo que foge da rotina, porque ele falou que não comia muito carne vermelha. Se você já comesse, você ia falar, normal, né? Agora, como você não comia, você sentiu que era diferente, tava diferente o negócio. E era um tipo de exame que eu sempre estava adiando. Não é legal fazer endoscopia. Eu nunca fiz. Não, você não vai falar assim, hoje eu vou fazer uma endoscopia, como se você fosse tomar um sorvete. Você tem que ter algum sintoma, não é verdade? Não, geralmente, não. assim, a pessoa geralmente procura endoscopia quando tá sentindo alguma você coisa. passa num gastro e ele vai pedir, dependendo de acordo com as suas reclamações. De acordo com as suas reclamações, ou se você tem um histórico na família de um câncer no sistema gastrointestinal ali, né? Esôfago, estômago. No caso do intestino ali é uma colonoscopia, mas não é um exame assim que todo mundo faz. Um exame de sangue. Sabe, não é um check-up.
E principalmente num país como o Brasil, né? Que é difícil você, no SUS, Principalmente no ter acesso, né? É claro, né? O Brasil, ele tem um sistema de saúde gratuito. A gente não encontra isso em todo lugar do mundo. Mas é muito difícil, né? Para algumas pessoas terem acesso ali e conseguirem fazer esses exames. Então, realmente, não é tão comum para todo mundo fazer uma endoscopia. Eu, com a minha queixa, o clínico, o gastro ali, ele falou assim, olha, vamos fazer, mas ele também não estava tão preocupado com aquilo, porque eu não tinha histórico na família de câncer. Depois eu até tentei procurar ali, mas não tinha nada. Jovem, não é comum você ter um câncer como esse. Não fumava, então, e não fumo até hoje, eu fumei durante 2 anos da minha vida ali na época da faculdade, mas eu parei. Depois que eu tive eu descobri uma mancha na minha garganta ali, e eu não sei se era uma infecção por alguma outra coisa, mas ali eu fiquei muito assustado e aí eu parei. Mas não tinha nada a ver, também não teve nada a ver. Pelo pouco tempo de fumo não resultaria num câncer de estômago. Pelo menos eu não seria um paciente de risco por causa do tabagismo. É claro que a gente tem que sempre falar que o tabagismo ele pode causar um monte de doenças e ninguém deve fumar. Mas não foi aquilo. Beber eu bebo socialmente, assim, muito pouco. Então não havia nada que indicasse, olha, você realmente precisa fazer essa endoscopia porque a gente precisa ver como é que está a sua saúde. Então, assim, poderia até o médico falar para mim, olha, come, muda um pouquinho a dieta e segue a vida. Imagina. É verdade. Já pensando nas possibilidades também, né? Quanto tempo durou o tratamento? Foram 7 longos meses. A quimioterapia é muito difícil, né? Eu acho que é difícil até dizer qual que é o mais difícil, porque o diagnóstico foi terrível para mim. Foi um dia que a minha cabeça... Eu tomei assim, um soco que eu tava, sabe, perdido ali, não sabia o que seria da minha vida. Mas depois vieram outros momentos muito difíceis também, porque quando eu dormi naquela noite, eu acreditava que eu ia acordar e aquilo era só um pesadelo. Mas não, ainda estava com aquele diagnóstico no dia seguinte, e depois nos outros dias. E fazer quimioterapia não é fácil, né? O meu tratamento ele foi dividido em 4 sessões de químio, uma cirurgia para retirada de todo o estômago e depois mais 4 sessões de quimioterapia. E, bom, a quimioterapia que eu tomava me deixava muito fraco. Eu ficava um dia na clínica recebendo a infusão, recebendo o medicamento, e ali eu já começava a sentir um enjoo, não dá vontade de comer, não dá vontade de tomar água, não dá vontade de fazer nada, a vontade é de tomar um remédio e dormir até aquilo tudo passar. E eu levava o infusor, que é uma bolsa, tipo carteiro, sabe? Que ainda está infundindo o medicamento em mim, levava para casa, dormia com aquilo. E aí eu chegava em casa, eu lembro que eu fechava o olho, eu não queria assistir TV, eu não queria ouvir nada, tudo incomodava, a luz incomodava. E eu ficava de olho fechado, esperando o dia seguinte em que eu ia tirar. E eu sabia que eu ia ficar mais 4 dias ainda sentindo tudo aquilo, e depois eu ia ter um final de semana em que eu ia conseguir sair, ver o sol, fazer um pouco mais as minhas atividades, mas na segunda-feira eu tinha que tomar aquilo de novo. Então é muito complicado passar pela quimioterapia. E também depois da cirurgia, né? Foi muito difícil o começo ali da adaptação, tirar um órgão que é tão importante, né? Eu não sabia que era possível viver sem estômago, mas no começo foi difícil. Eu também não sabia. Quando o Lucas me falou que a gente tava vendo sua história, eu falei assim, como ele fica sem o estômago? Tipo, pra mim era surreal também. Pra mim também. Como que é? Por que não tirou a parte em que o câncer estava? Havia risco dele se espalhar para o restante do órgão? Como é que foi essa decisão de tirar todo ele? Havia o risco do câncer voltar. Certo. O tipo de tumor, ele tinha uma chance dele voltar para o estômago. Então, o que os médicos pensaram, vamos tirar todo o estômago. E é possível viver. No caso, eu vou explicar assim de uma maneira bem simplista, né? Mas, é claro, o meu médico ficou 8 horas ali na cirurgia, ele vai me olhar pra mim que tem mais coisa. Ele assistiu nesse episódio agora. Assim, não foi tão simples assim. Não foi, não.
Mas você conecta o esôfago no intestino. Existe mais alguma outra manobra ali também, né? Mais a comida agora que eu como, o cafezinho que eu tomo agora, ele vai do esôfago para o intestino, ele não passa mais pelo estômago porque não tem mais o estômago. E o estômago, ele tem várias funções importantes, né? Dentre elas, é o armazenamento da comida. Então, você se sente satisfeito, você está de barriga cheia, né? Quando o seu estômago está ali um pouco dilatado e acostumado com aquela quantidade de comida. Então, para mim, eu não sinto mais isso. É claro que o limite entre passar do ponto é muito tênue agora. Então, eu tenho que começar a ver o que eu vou comer ali, porque se eu comer muito, eu só vou sentir que eu comi muito depois, porque o intestino vai começar a reclamar. Que aí eu vou ter aquela sensação de que está pesado. Então, eu tive que começar a me adaptar a isso. Uma outra coisa também é a absorção dos nutrientes. O estômago, ele tem uma função fundamental para ajudar ali na absorção de proteínas e tal. Não tenho mais isso, eu preciso ficar fazendo exames com bastante frequência para saber como é que está a vitamina as vitaminas no meu corpo, como é que estão os nutrientes e a absorção. Então eu preciso ver isso, mas existe suplementação também, o meu médico está sempre de olho nisso. E eu preciso mastigar mais a comida agora. Acho que é a grande diferença para mim, porque senão eu realmente vou prejudicar ali a minha digestão, né? O estômago, ele prepara o intestino para absorver melhor a comida. Então eu tenho que mastigar mais. Isso, na verdade, que todo mundo deveria fazer, né? Exatamente. Mastigar mais a comida. Você sente fome? Eu sinto fome normalmente. Normalmente, né? Porque como, né, não tem estômago vazio, que não você fala, tem. né? Então, eu fico pensando... Não ronca, né? Então... Não, eu sinto fome normalmente. Eu sempre comia a cada 3 horas, então isso foi tranquilo. Mas eu não posso ficar longos períodos sem comer, porque... não me ajuda, né? Se eu vou comer e eu vou comer pouquinho e mastigar bem, não dá para eu ficar, sei lá, 6 horas sem comer nada. E a tua rotina alimentar mudou? Porque eu imagino que logo depois da cirurgia você tenha que ter consumido ali alimentos muito específicos, talvez Líquidos, pastosos, líquidos, né? No começo, sim. Como é que foi depois, assim, essa readaptação? Mudou, assim, a sua alimentação? Tem alguma coisa que você não pode comer? Não mudou muito, não mudou muito. Eu descobri que eu posso entalar com alimentos mais secos, porque houve também, nessa cirurgia, ele tirou uma pequena margem aqui do meu esôfago. Então isso pode fazer com que eu entalar mesmo, assim. Você está comendo e, bom, eu preciso parar aqui porque eu começo a sentir uma dor. Então, eu priorizo hoje peixe, alimentos mais moles, sabe? Uma sopa. Sopa também é janta, eu percebi mais agora. Mas alimentos mais secos, não. Uma vez eu estava lá na Band, no refeitório, e eu vi um escondidinho de carne seca, que eu falei assim, eu vou comer esse escondidinho. E aí foi a primeira vez que eu entalei. Eu comecei a sentir uma dor aqui muito forte, eu achei que eu estava infartando, eu fui no ambulatório, o médico falou, olha, como você fez uma cirurgia delicada, você vai sentir esse tipo de coisa, mas relaxa, calma, que vai desentalar naturalmente. Então, eu preciso, sei lá, hoje eu tô com pouco tempo para almoçar. Hoje eu não vou comer um frango grelhado, porque eu preciso de 50 minutos para comer um frango grelhado agora. Para comer um purê de batata com peixe, eu posso comer em 20 minutos. Então, também tem isso agora, sabe? Eu imagino que tenha mudado até a sua rotina no trabalho, porque você sabe muito bem, somos repórteres, não tem hora pra comer e às vezes a gente come uma coxinha e mastiga 2, 3 vezes só e engole. Agora não, né? Agora não. O horário da tua comida é sagrado. Seja a pauta que for, você tem que priorizar a tua saúde. Não, tem que ser, tem que ser. E a gente deixa passar muito essas coisas, né? Essa preocupação, mas não, tem que ter. Hoje não, horário do almoço, a gente, claro, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui na pauta. Minha rotina hoje está muito mais tranquila para ter um horário de almoço mais tranquilo. Então eu consigo ir ali almoçar tranquilamente, comer uma salada, ter tempo para almoçar, fazer ali a minha hora de pausa. Mas não dá para simplesmente, não, eu preciso fazer isso aqui agora e vou deixar o almoço para depois. E quantas vezes a gente tá lá na frente do computador, 2 garfadas, frente do computador, não pode mais ser horrível para qualquer pessoa, mas agora para você nessa nova realidade não dá, né? Não dá, e a gente precisa entender que a nossa alimentação, a gente é o que come, né? Então a gente precisa ter aqueles rituais, sabe, que coisa
coisa de mãe, olha, não fica no celular enquanto você está comendo. Não, é importante realmente a gente ter uma relação diferente com o alimento, até porque uma das causas aí de aumento da incidência de câncer são os nossos hábitos ruins, né? Nossa alimentação cada vez mais de ultraprocessados. Quando a gente encara a comida como algo muito importante no nosso dia, que a gente tem uma responsabilidade com o que a gente come, a gente passa até ver melhor o tipo de alimento que a gente vai comer. A gente coloca muito mais frutas, vegetais, fibras na nossa alimentação e isso também ajuda a prevenir o câncer. Quando você fala assim, qualquer pessoa tem que mastigar direito, é verdade. Eu sou um cara que não presta atenção na minha mastigação, eu simplesmente como. E olha, se a gente não presta atenção, se a gente não tem tempo, não dá o tempo suficiente para a gente ter aquela refeição, que dirá para pensar numa boa refeição. Perfeito. Então, o que for mais rápido ali, um sanduíche é o que vai matar minha fome. Comida não pode ser só para matar a fome, né? É algo que vai nos ajudar a ter mais força, energia, vai prevenir doenças também. A comida é para nutrir o nosso corpo, né? Mas a gente come com vontade de se satisfazer apenas, né? Satisfazer um prazer ali, não é? Sim. Não, a minha relação com a comida, com a alimentação mudou bastante. É claro que eu como de vez em quando um hambúrguer, alguma coisa assim. Me permito isso também. A gente precisa ter equilíbrio, né? Tem muita gente que fala sobre alimentação saudável e começa a colocar um monte de suplementos e pensa na alimentação talvez apenas por uma questão estética. Quer dizer, não, eu vou comer só ali o frango com a batata doce. Não é bem assim também, né? Eu aprendi depois consultando oncologistas, né? Que a nossa alimentação ela precisa ser equilibrada. Também não precisa ser radical no outro extremo, sabe? E aí também isso me desmistificou um pouco essa relação com a comida, no sentido de não ser, eu preciso só colocar proteína na comida, né? Muita gente que vai na academia só faz isso. Precisa ter whey protein, precisa ter creatina. Tirar o Às carboidrato. vezes não precisa. Não, imagina, gente. Carboidrato dá energia também, sabe? Dieta não precisa ser algo que vai deixar a gente mal, muito pelo contrário, né? Ô César, você falou a respeito agora da tua relação com a comida e parece uma coisa muito besta o que a gente está falando, não é verdade? Mas depois de todo esse processo, você passou a enxergar todas as coisas nos detalhes? Ou seja, o cheiro do café, aquela taça de vinho que não mata ninguém, momento com teu marido, enfim. Você começou a dar mais valor para esses pequenos prazeres que a gente tem diariamente e a gente não considera muitas vezes como prazeres, porque parece que a gente acha que tudo tem que ser né? Eu preciso ir para Paris para ter feito a viagem da minha vida. Não, fomos para Itatiba esses dias, né? A Paloma e eu fomos... Eu vi essa hora. E foi maravilhoso, cara, maravilhoso. A pior parte da viagem foi quando ela terminou. Mudou isso pra você, essa sua concepção de tudo? Mudou um pouco, sim. Mas também não é como se mudasse completamente, né? Eu tinha uma ideia de que ao passar por tudo isso eu ia virar um monge budista, uma pessoa que não ia me irritar com mais nada. Não é assim. É claro que... Gratiluz. Good vibes, só medita. Não, mas uma coisa que eu encarei é o seguinte, não pode ter sido em vão passar por isso. Eu preciso aprender alguma coisa. Então eu faço esse exercício realmente de valorizar ainda mais a vida hoje. Sim, ontem eu olhei para o céu e estava tão bonito de manhã quando eu saí para trabalhar. Aquilo tem um significado muito maior. Antes, quando eu saía para trabalhar, eu só estava preocupado com a minha pauta do dia ali e o jeito que eu ia entregar aquela reportagem da melhor maneira possível. Isso também é importante, né? É o que paga minhas contas no meu trabalho. Mas a gente pode também valorizar essas pequenas coisas, a gente pode também deixar de lado coisas que antes deixavam a gente muito mais estressado, sabe? E hoje dá para deixar de lado algumas brigas. E também é possível fazer tem equilíbrio, né, que eu tô querendo dizer. De algumas coisas que antes a gente engolia de sapo, de não engolir mais, de falar assim, não, calma aí, eu preciso me posicionar em relação a isso. Eu acho que eu ainda tô descobrindo um pouco também, sabe, como viver depois do câncer, saber que eu tive e que eu tô tendo uma oportunidade de realmente de viver, sabe? Era o que eu queria máximo quando eu tive o meu diagnóstico.
E por que não aproveitar da melhor maneira possível, né? Foi que você passou o diagnóstico para a TV? Como você avisou que estava? Uhum. Bom, no primeiro momento, eu queria entender, né, a gravidade daquilo, então não adiantaria eu sair falando para as pessoas sendo que eu não sabia qual que era o meu prognóstico, né? Ou seja, qual que era a minha expectativa diante daquele tratamento. Depois que eu entendi qual que era o meu prognóstico, que ele era bom, apesar da gravidade daquilo, eu falei, bom, eu preciso avisar no trabalho, né? E eu perguntei para o meu médico se eu podia continuar trabalhando, porque eu gosto do que eu faço, e ele disse que sim, era possível fazer o tratamento e continuar trabalhando. Eu precisaria, claro, parar durante os períodos de quimioterapia e eu tinha que focar na minha saúde. A minha saúde era o mais importante naquele momento. Então, não adiantaria eu pegar a melhor pauta do dia se eu ia deixar de lado a minha saúde, se eu ia focar só naquilo. Então, eu tive que avisar para continuar trabalhando, né? E eu cheguei no Rodolfo Schneider, meu diretor, e expliquei para ele tudo. E ele falou assim, olha, a gente está aqui à disposição para o que você precisar, se você quiser se afastar para cuidar da saúde. Eu falei assim, não, eu quero continuar trabalhando. E aí, num outro momento, a gente conversou de novo e eu falei para ele que eu me sentia já naquele momento à vontade para abrir o meu diagnóstico, porque a minha imagem estava mudando, né? A gente trabalha com imagem, o meu cabelo estava caindo, eu estava emagrecendo, eu passei de 90 quilos para 83 e quem estava assistindo ia perceber que tinha alguma coisa estranha ali. E como eu queria continuar trabalhando, nada mais justo do que eu falar para evitar qualquer tipo de mensagem constrangedora na minha rede social e tal. E ele falou o seguinte, o que você acha de fazer uma série de reportagens? E aí que a gente embarcou na série. Então, eu abri o diagnóstico, eu demorei para abrir o diagnóstico e acho que é uma lição muito importante, sabe? A gente... Nessa vida acelerada, a gente quer acelerar tudo, mas não. Existe momento para tudo. E eu ficava falando assim, não, eu vou colocar nas minhas redes sociais. Aí depois não, hoje não, amanhã. E eu fui deixando para o momento em que eu me senti mais à vontade. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque naquele momento eu estava mais tranquilo comigo mesmo para abrir para as pessoas, para receber as mensagens positivas e também receber aquelas perguntas que não agregam em nada, sabe? Ah, coitado, esse tipo de comentário. Então eu estava preparado para receber esse tipo de coisa também. Naquele momento foi aí que eu abri. Mas a recepção foi a melhor possível. Eu vi no seu Instagram, você já tinha passado por todo o processo. Acho que você... Metade, na verdade. eu acho que você postou meses depois. Sim, eu não lembro agora o mês que eu fiz eu me lembro a postagem. que você disse, foram tantos meses, mas assim, não foi no início. Então, não foi no início, é aquilo não. mesmo que você está dizendo aqui. Você abriu o diagnóstico ao público, de uma forma geral, muito depois. Você ficou, em algum momento, receoso de fazer uma série de reportagens sobre você, contando essa experiência ali pela primeira vez, ou poucas vezes a gente viu o repórter virando notícia e ele próprio contando a notícia da vida dele. Você sentiu algum receio de que isso pudesse te expor de uma forma que você não queria? No começo, não. Então, quando surgiu a ideia de fazer a série, a primeira coisa que veio na minha cabeça é o seguinte, eu tô diante de uma grande reportagem. E a gente, que é jornalista, a gente não foge de uma grande reportagem, né? Então, eu falei assim, não, eu quero, vamos lá, vamos fazer. Já comecei a pensar. Aí, no dia seguinte, eu já murchei um pouquinho. Eu falei assim, aí eu comecei a pensar nisso que você tá dizendo, né? Caramba, o que as pessoas vão pensar? Eu vou me expor desse jeito, talvez não seja legal. Eu fiquei muito preocupado. Mas eu falei assim, não, vamos lá. Porque tinha uma coisa muito mais forte, sabe, Lucas? Que era o seguinte, eu tive um grande presente, que foi um diagnóstico precoce da doença. Por que não levar a informação para que outras pessoas, se forem descobrir um câncer, também descubram antes? Sabe, conscientização. Aquilo era muito mais forte para mim, muito mais forte do que fazer uma grande reportagem, muito mais forte do que o que eu ia sentir com a minha exposição era levar aquilo para outras pessoas. Porque, mais uma vez, a gente vive num país que é bastante desigual, em que é um país que eu conversei com uma mulher que demorou 1 ano para começar o tratamento, desde que ela teve o diagnóstico, sabe? Então, o quanto mais a gente puder falar sobre prevenção, sobre fazer exames e descobrir o câncer ali de uma maneira inicial, melhor. Aquilo me motivou muito.
Então eu falei assim, não, eu vou fazer essa reportagem, vai ser para conscientizar outras pessoas e vamos embora. E no final das contas foi uma terapia para mim também, porque eu conversei com pacientes que falavam das estratégias que eles tiveram ou estavam tendo para lidar com o câncer. Eu estava durante o tratamento, então eu aprendi muito com essas pessoas. No final, foi muito positivo ter tomado a decisão de fazer a série. Eu lembro que eu conversei com o seu Argemiro Carraro, que eu converso com ele até hoje, né? Ele 70 anos de idade, descobriu um câncer no reto e ele levava a vida com muito bom humor. E mesmo durante o tratamento, que é pesado, né, a gente não tem mais a rotina de hoje eu vou sair para comer um pastel na feira. Não, hoje o meu dia vai ser ficar aqui dentro de casa porque eu não tenho força, não tenho vontade de ver a luz do sol. Acontece durante o tratamento também. E ele levava a vida com muito bom humor. Ele leva até hoje. Então aquilo me inspirou bastante. A Mirelle, que trabalha com a gente, Mirelle Mosquela, que é apresentadora na Band também, que aliou o tratamento dela ao esporte. O esporte deu e dá muita força para ela também. Todo mundo tinha uma coisa diferente, assim, sabe? Uma estratégia diferente para passar por aquilo. Porque o que eu descobri também o tratamento, ele tá posto, vai ser esse aqui, o meu médico me disse. Mas uma outra coisa que você vai ter que cuidar, e que aí é você, é a sua cabeça. E é fundamental cuidar da cabeça num momento como esse. Então, todas essas histórias me ajudaram bastante. Eu pegava um pouquinho ali, eu compartilhava também. E aí eu via a necessidade também de levar aquilo para quem estava assistindo. A série foi feita especialmente para quem é paciente oncológico, para quem estava em tratamento também. Porque quando eu recebi o meu diagnóstico, eu não queria ver nada de notícia sobre câncer. Porque a gente sempre vai nas estatísticas, né? A chance de morte, o tumor ele é mais agressivo, ele é menos agressivo. Eu fugia dessas notícias. E eu sentia a falta de ver relatos de pessoas, né, que compartilhavam o dia a dia e as pequenas vitórias, mesmo diante de um quadro tão difícil. Então eu decidi fazer também dessa forma, sabe? Falar com essas pessoas. Então a série foi feita especialmente para quem era paciente oncológico. Muitas histórias marcaram. Para quem não assistiu, no site da Band a gente encontra. Encontra no site, no YouTube também, lá no canal da Band. Só jogar lá, Câncer, Virei Paciente, que é o nome da série. Você encontra lá a playlist com os 5 episódios. Ou seja, em algum momento do processo você esqueceu, nem que tenha sido por um único dia, que você estava passando por toda essa situação, assim, de repente você foi fazer alguma coisa, você se distraiu, você fez e você esqueceu que você estava diante desse grande desafio na sua vida? Sim, eu lembro de um momento específico e é muito importante também a gente pensar. Isso é uma coisa que a minha psicóloga me dizia, né? Você precisa viver apesar do câncer, tá? Então, eu lembro de um dia que eu já estava careca e a minha sobrancelha tinha caído. Tá voltando ainda, tá bem ralinha, mas ela tá voltando aos poucos, mas eu também já tava sem sobrancelha. Eu tava magro e era um dia que tava aquele festival The Town na cidade, sabe? E a gente tinha ingresso, né? E eu fiquei pensando, puxa, mas eu vou pra lá desse jeito, né? Um outro ambiente, sabe? As pessoas vão me ver, vão ver que eu tô careca, todo mundo... Eu tinha esse medo, né? Eu não passei muito por isso, mas eu tinha o receio das pessoas olharem com uma cara de pena e tal. E aí eu falei assim, não, quer saber? Só que eu vou fazer diferente hoje. Então eu peguei um boné, eu usava muito boné durante o tratamento, né? Principalmente para não pegar muito sol na careca. E aí eu peguei um lápis de olho, eu sujei um pouquinho a sobrancelha, eu me olhei no espelho e falei assim, bom, eu não tô com cara que tô em tratamento. Eu vou assim. E aí foi um dos dias mais divertidos que eu tive durante o tratamento, porque eu me vi como se eu fosse uma pessoa que estava ali qualquer, curtindo, sabe? Naquele momento eu esqueci por um tempo. Mas aquilo não viria se eu simplesmente deixasse. Às vezes a gente precisa tomar algumas decisões. Algo que eu aprendi no tratamento é o seguinte, a nossa atitude ela é super importante e os problemas a gente não vai escolher. Nem sempre a gente vai escolher quais problemas a gente vai enfrentar, mas a nossa atitude diante daqueles problemas a gente pode escolher. Ela pode suavizar um pouco a luta, a batalha. Então foi uma escolha que eu fiz ali naquele momento para me sentir bem. E naquele dia eu consegui esquecer. Normalmente a gente fala que para a mulher o momento mais difícil é a perda do cabelo, quando ela tem câncer. Mas para vocês, homens que trabalham no vídeo, também importa a imagem. Como foi para você a perda do cabelo?
Foi muito difícil. Eu sempre fui ruivo. Hoje meu cabelo ele tá voltando e eu até agora não consigo entender se tá voltando castanho claro, um pouco loiro, ou ruivo. Acho que é loiro. É loiro, agora tá loiro. Depende da luz, sabe? Mas eu não queria perder. E aí tinha uma terapia que eles faziam lá na clínica de quimioterapia, que era o seguinte, para não perder o cabelo, né? Era usar uma touca que congelava a cabeça, para impedir que a toxicidade do medicamento chegasse no fio, porque é isso que faz com que ele caia, né? Porque o que é a quimioterapia? Nada mais é do que você evitar a proliferação rápida das células, porque isso é o que faz o tumor. E o que cresce muito rápido no nosso corpo? O cabelo também. Então, por isso que essas células, assim, elas acabam morrendo e você também perde o cabelo. Mais uma vez, doutor Marcelo Carius, se estiver assistindo, se eu falar alguma besteira, você puxa meu orelha, mas eu vou tentando falar o mais simples possível. Então, eu usei essa touca, mas ela não foi suficiente para me deixar com o cabelo. Então, ele foi caindo. E era terrível, assim. A minha cabeça congelava, era uma dor insuportável. Depois de 10 minutos, eu começava a passar por aquilo de uma maneira mais tranquila, mas era muito difícil. E não foi legal, né? Ficar sem cabelo, principalmente por causa da imagem, mas eu sempre tentava encarar aquilo como algo temporário. E também, depois de um tempo, Paloma, eu vi que aquilo é muito associado com a identidade de uma pessoa que está em tratamento contra o câncer. Poxa, se eu estou tentando trazer conscientização, se eu estou tentando tirar o tabu um pouco, né? Tentar ajudar a tirar um pouco o tabu sobre o câncer, por que não também mostrar que eu tô careca ali, que eu tô em tratamento e que tá tudo certo, que ninguém precisa ter pena e que eu também não preciso estar tão mal assim com a falta do cabelo? Então isso me fez encarar de uma maneira um pouco mais positiva. E essa resiliência, essa positividade é só ao longo do processo mesmo, né? Eu me lembro que quando a gente começou o papo, eu falei assim, como é que foi para você receber o diagnóstico? Parece uma pergunta muito tonta, porque todo mundo vai falar assim, poxa, como é que foi? Péssimo, né? Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque eu tenho a impressão, César, que algumas pessoas, e isso eu tô falando em relação a mim, têm um preparo que eu acho que eu não tenho. Algumas pessoas conseguem, desde o início, levar... parece, de uma forma mais tranquila ou mais leve, um diagnóstico que é bem difícil, que é bem complicado, e isso ajuda durante o processo. Eu falei que eu me coloquei muito no teu lugar, primeiro pela questão da idade, a idade me pega muito, porque nós somos jovens, temos sonhos, né? Todo mundo aqui tem aqueles objetivos e tudo, e é óbvio, né? Se fosse uma pessoa mais velha também, seria terrível o processo. Mas quando é uma pessoa muito jovem, isso vem na nossa cabeça. Nossa, mas eu tenho uma vida inteira pela frente, tô no auge da carreira, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Então, eu me coloquei no seu lugar e fiquei pensando que se fosse comigo, eu acho que eu não teria essa força. Agora, eu não sei se eu tô dizendo isso porque eu não passei, né? Mas eu tô tentando me colocar no lugar. Por isso que eu perguntei como foi para você, porque tem gente que às vezes, eu já vi muitos relatos, inclusive fazendo reportagens, que diz o seguinte, olha, não é uma notícia boa de se receber, mas eu determinei dentro de mim que o câncer não me mataria, não seria mais forte que eu. Então, assim, eu acho muito interessante quando a pessoa consegue ter essa firmeza no propósito, no pensamento, que eu acho que eu não teria. Você foi, no decorrer, assim, tentando entender e compreender que não seria isso que terminaria a tua vida? Olha, eu sempre ouvi isso. Eu não conseguiria passar pelo que você está passando. Mas a gente se adapta, sabe? A gente se adapta a tudo. Eu também não imaginava que eu conseguiria passar por tudo que eu passei. Mas tá ali diante da gente. Qual que é a solução? É encarar ou encarar. Não tem outra coisa. Uma coisa que me ajudou muito é que... Uma coisa me atrapalhou muito, que eu sempre fui muito medroso. E o meu medo continuava, então eu sempre tinha medo quando eu ia abrir um novo exame para saber como é que estava o andamento do tratamento, aquilo era terrível. Mas uma coisa que me ajudava muito era poder compartilhar com as outras pessoas. Isso é fundamental para um paciente oncológico. É ele ter ali uma pessoa para quem ele vai contar as dificuldades do dia, a pessoa que vai ouvir ele. A pessoa não precisa nem dar dica, sabe? Nem sempre a gente fala com alguém para pedir alguma opinião. Às vezes é só para desabafar mesmo. E aquilo foi muito importante para mim. Eu lembro que na clínica eu via de alguns enfermeiros que havia pessoas que chegavam lá e a família não sabia que a pessoa estava enfrentando um câncer. Eu não consigo imaginar como é a cabeça de uma pessoa que guarda para si, sabe? Deve fazer muito mal. Então, a primeira coisa que eu fiz, depois que eu sabia o que eu ia encarar, como que era o tratamento, foi procurar terapia. A minha
psicóloga Andréa Souza também, se estiver assistindo, um beijo grande. Ela me ajudou muito e foi isso, assim, buscar ajuda. A gente não está aqui nessa terra sozinho, a gente encontra pessoas assim maravilhosas se a gente estiver disposto também a isso. Claro que eu também passei pelo contrário, então eu vi que algumas pessoas elas acabaram se afastando, mas eu hoje entendo, porque a gente não sabe qual que é o histórico dessa pessoa. Às vezes ela já teve alguém na família que passou por um tratamento como esse, ela ficou traumatizada. Mas outras pessoas se aproximaram e foi muito legal. Então, eu não passei por esse tratamento sozinho, eu passei junto com muita gente, eu coloquei a minha espiritualidade ali novamente na minha frente, nas minhas conversas com Deus. Isso tudo me ajudou muito a passar, recebi muitas orações e assim, eu realmente não imaginava que eu conseguiria passar, mas foi possível. E é aquilo, né? É a atitude que a gente escolhe e a gente se adapta. Então, a rede de apoio foi o principal para você. Super. Família, amigos que me abraçaram, que ligavam. Oi, tá tudo bem aí? Como é que tá hoje? E eu fazia questão de falar, hoje tá ruim pra caramba. Não, hoje tá um pouco melhor. Hoje eu nem tô lembrando do câncer, né? Aquilo que a gente tava falando. A rede de apoio é fundamental. E por isso, hoje mesmo, eu falo para as pessoas assim, a gente precisa encarar o câncer como um problema da nossa sociedade, para redução de casos e também para lidar com os pacientes, porque muita gente, infelizmente, não vai conseguir simplesmente prevenir, mesmo que a gente fale, que a gente dê todas as informações. A gente precisa saber lidar com essas pessoas, com quem está em tratamento de câncer. Eu recebo muita mensagem hoje no meu Instagram, eu faço o máximo possível para responder todas essas pessoas, porque eu sei o quanto foi importante contar com a ajuda de alguém. Bom, gente, falamos bastante a respeito aí desse processo doloroso da vida do César Cavalcante e que, graças a Deus, está agora em remissão. Mas vamos falar um pouquinho do César comunicador, né? Conhecer um pouquinho da história da carreira. Eu já sei que você trabalhou com grandes nomes do jornalismo, trabalha até hoje, mas, cara, você trabalhou com o Boechat. Eu fui produtor do Boechat. Eu era produtor do Boechat na Band News FM do Rio. Ele aqui em São Paulo, mas ele fazia o Jornal do Rio, daqui mesmo. E assim, foi uma escola para mim, sabe? A gente sente muita falta do Boechat. A gente sente muita falta do Boechat como pessoa e também como uma figura importantíssima do jornalismo, sabe? Vira e mexe, a gente está ali diante de uma cobertura ou diante de uma notícia ali que a gente se pergunta, né? O que o Boechat faria diante disso? Porque é a coisa de outro mundo, assim, a visão de mundo que ele tinha. E tanto que hoje a gente vê nessa polarização, direita, esquerda e tal, o Boechat, ele era uma pessoa que ele era adorado por todo mundo, né? Então, no Rio, eu fui produtor dele, eu tratava ele com um respeito assim enorme, porque eu sabia o quanto ele era importante, ele me ensinou pra caramba. Então, eu produzia as pautas dele, ele brincava comigo no ar, ele me chamava de The Voice, né? Por causa da voz que e principalmente ali no começo, né? Que eu tentava fazer uma voz, assim, de rádio e tal. E eu tinha um carinho enorme por ele. Depois, vários outros professores também na Band, né? Trabalhei com o Datena. Hoje estou com o Joel também, que é um amor de pessoa, é um cara que eu admiro pra caramba, que ensina pra caramba, que é uma pessoa muito gentil também, que também faz um jornalismo, sabe, propositivo, que eu acho que é muito bacana, um jornalismo de soluções. Então eu tenho essa sorte de poder contar com pessoas que me ajudaram bastante, grandes professores, desde o começo, lá no rádio, antes de aparecer na TV. O Boechat é um cara que eu não acredito até hoje que a gente perdeu. Era um cara... Cara, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas assim, é o que você disse, né? Ele era adorado porque... Hoje em dia, as pessoas, ou algumas pessoas, elas tentam adivinhar o que você é, né? Pela tua fala, elas vão dizer se você é de esquerda ou de direita, mesmo que elas não estejam corretas, mas elas querem te rotular de alguma forma. E o Boechat, ele era um cara que a gente não sabia qual era. Pelo menos eu nunca percebi nos comentários do Boechat se ele era de esquerda, de direita, ou se ele não era de nada, porque ele era sempre muito ponderado. E eu acho isso tão importante, uma figura que consiga transmitir isso, não é?
esse equilíbrio, essa inteligência num comentário, né? Numa notícia. E ele não fugia dos problemas também. Apesar de você olhar para ele e pensar, né? Bom, peraí, ele é de esquerda, de direita. E acho que às vezes até infantil a gente sempre querer pensar nisso, né? Rotular, né? Não, e outra, existem nuances, sabe? Não é... Calma lá, não é assim, sabe? Pô, aí quem não vai para um lado nem para o outro, aí fala, não, você tá em cima do muro, você é isentão. Calma lá, não é assim, gente. E o Boechat, apesar de ser uma figura que a gente encarava dessa forma, ele deixava claro a posição dele, ele criticava e ele ia no cerne da questão e ele trazia pontos de vista que às vezes a gente não pensava, sabe? E uma coisa que... Nossa, o Boechat, ele era professor, era em fazer a gente compreender aquilo, sabe? Independentemente do grau de escolaridade de quem estava assistindo, da instrução da pessoa, da experiência, aquela pessoa entender que aquele assunto era muito importante, e brincava com os assuntos também. Eu lembro um dia que o Boechat começou o programa de rádio dele falando o seguinte, ele sempre começava com a notícia do dia. Hoje, a notícia do dia é que vai sair Frozen 2 e as minhas filhas estão super felizes. E você, caramba, meu, é genial um cara fazer isso, e claro que ele não fazia isso para brincar e transformar aquilo no entretenimento, porque era um jornal, mas depois ele vinha com as notícias importantes, e quem foi tocado por aquilo que estava ouvindo no rádio que chamou a atenção, estava prestando atenção depois na notícia, realmente, no que era importante para o Brasil naquele dia. Um gênio, né? Um gênio. Você sempre quis ser repórter? Eu sempre quis ser repórter, eu sempre quis aparecer na televisão, porque eu sempre amei televisão, desde que eu era pequeno. Eu brincava, eu tava até lembrando esses dias, né? Eu tinha alguns bonequinhos e eu não fazia esses bonequinhos lutarem entre si. Não tinha, sabe, coisinha de criança. Eu brincava de que eles eram apresentadores de televisão. Então eu montava ali um palco. Uma bancada. Uma bancada com papelão e tal. Então eu sempre fui apaixonado por televisão. Sempre assistia os jornais e eu sempre falava assim, eu queria muito estar daquele... Tá lá também falando um pouco, sabe? É claro que eu não sabia, quando eu era criança, de toda a responsabilidade que era aquilo, que não era simplesmente só aparecer na televisão, mas eu sempre tive essa vontade de trabalhar assim. Haverá sinais, desde criança. Esse aqui também, fazer o coitado do irmão dele e ajudar ainda, né? É verdade. Eu, quando era menino, assim, eu não sonhava em trabalhar em televisão. Sempre gostei muito de rádio. Gostava muito também de escrever e fazer jornal. E eu me lembro, Daniel, certamente, se estiver assistindo, vai lembrar disso. Daniel, meu irmão mais novo, 6 anos de diferença. E eu gostava de brincar de rádio. Então, o que eu fazia? Eu ouvia muito Jovem Pan e eu gravava as reportagens na fita... É fita cassete que fala, não é? Aquela fita que a gente gravava no radinho. Eu acho que é que você rebobina e tudo. Eu gravava as reportagens da Rádio Jovem Pan e depois eu fazia o meu próprio jornal. E eu chamava aquelas reportagens. E quem era o meu operador de áudio? Meu irmão. Eu dava sensacional. Eu falava as notícias lá, minha mãe limpando a casa, né, e eu lendo o jornal, tal, não sei o quê. Agora vamos com informações, não sei o quê. Nanana. E dava o sinal pro Daniel soltar a fitinha lá. Coitado. Ele era uma coisa assim muito espontânea. Ele adorava. Livre espontânea pressão. Ele não foi pra comunicação. Não, ele foi pra engenharia. Decidiu. A gente brinca, decidiu ganhar dinheiro. Decidiu ganhar dinheiro. Ou então você traumatizou ele. Pode ser que sim. Eu acho que... Mas é muito interessante como eu acho que 90% dos colegas que a gente traz aqui, que são jornalistas, eles falam que o sinal veio de quando era criança, né? Eu acho que nasceu pra ser, não tem jeito, né? Eu classifico, não sei se vocês dois, né, somos os 3 jornalistas, concordam, mas eu classifico assim. Existe o jornalista que nasceu para ser jornalista, é aquele cara que é o dom dele, tanto que de moleque, de 9, 10 anos já brincava, e existe aquela pessoa que aprendeu a ser jornalista e que vai ser um baita de um jornalista igualmente. Mas eu classifico, porque eu de menino falava que seria jornalista, então assim, eu acho que eu nasci para fazer. Sabe assim, eu não sei se vocês concordam com essa classificação, mas tem coisa que é de criança mesmo, que você percebe que é aquilo que você vai fazer. É aquilo, e é uma paixão, né? Fazer jornalismo é muito legal, sabe? A gente tá em diferentes lugares todos os dias, a gente está conhecendo pessoas diferentes, a gente está conhecendo histórias, e é muito curioso também que, e é muito comum, no meu caso isso foi verdade, que eu sempre fui muito tímido, mas depois, diante de um microfone de rádio,
áudio ou de uma câmera, aquilo tudo ficava de lado, sabe? Parece que... É muito doido. Você se É muito doido, a gente se transforma, sabe? Diz que o Bonner é assim. Eu não conheço também, mas já ouvi relatos de que ele é um cara extremamente tímido. Aí você fala assim, como é que pode ser tímido e falar pra 40 milhões de pessoas toda Todos os noite? dias, né? Pois é. Mas assim, é um barato, sabe? E eu concordo contigo também. A gente percebe desde de criança, às vezes, né? Olha, essa pessoa ela vai ser mais voltada para a área de humanas. Aí você vai afunilando, talvez comunicação, e chega no jornalismo. E é muito legal a gente trazer, né? Porque toda vez que a gente está diante de um problema no jornalismo, a gente fala, pô, por que eu escolhi isso aqui? Né? Tem um propósito, claro, mas também tem uma paixão. Que isso move a gente, né? Eu só queria fazer uma última pergunta sobre, ainda sobre o câncer, que eu acho que é realmente o desfecho. Como foi sua última químio, que eu vejo que todo mundo comemora muito quando é a última, enfim, e tudo mais, e como você recebeu a notícia que estava curado? Olha, era o que eu queria nos últimos 7 meses. Receber a notícia de que eu estava livre foi um momento que, pela primeira vez, eu consegui naquela noite dormir aliviado, sabe? Sem preocupação. É claro que depois vem uma outra etapa, que é mais longa. Hoje eu sou um paciente em remissão, né? Tecnicamente é esse o termo que se usa. Porque são 5 anos em que eu preciso fazer exames com uma frequência muito maior para saber como é que está a minha saúde, né? E isso é para a maior parte dos cânceres, né? Você precisa fazer ali um check-up com muito mais frequência. Mas é muita felicidade, sabe? A gente... eu tive uma surpresa na minha última quimioterapia. A minha família... escreveu no carro, minha última químio, sabe? As pessoas, no caminho, as pessoas buzinavam. Aí eu parei num lugar que uma mulher falou assim, olha, eu terminei a minha também tem 1 ano. E é muito gostoso tudo isso. A gente, claro, fez festa. Foi demais passar por tudo aquilo. Hoje é isso, né? Eu preciso fazer exames com muita frequência, preciso ficar muito mais atento à minha saúde, mas é um peso que a gente tira das costas. E com isso também vem a responsabilidade de falar mais sobre o assunto. E é por isso que hoje eu me proponho muito a debater, a discutir, a aprender também sobre o câncer. Eu preciso trazer um dado aqui que eu sempre falo, que na virada dos anos 2000 a gente tinha 400 mil casos por ano. Hoje são mais de 700 mil casos por ano. Em 2050, a OMS prevê que a gente vai ter aqui no Brasil mais de 1.100.000 casos, por diversos fatores, envelhecimento das pessoas, mas não só isso, o câncer está chegando também para pessoas muito jovens e de uma maneira muito, muito maior do que em décadas passadas, e a gente precisa ficar muito atento a isso. Hoje, por exemplo, aqui a gente está em 5, né? Nós 3, tem o rapaz ali que está na mesa e tem a pessoa que está nos assistindo. Segundo a OMS, são grandes as chances de que pelo menos uma dessas pessoas desenvolva câncer ao longo da vida, ou seja, 1 em cada 5. Eu acho que eu salvo vocês nas estatísticas porque eu já tive o meu. Mas a gente precisa ficar atento a isso, sabe? A gente precisa saber como lidar com isso. A gente precisa comunicar sobre o câncer, conscientizar outras pessoas. Ainda há gente que nem gosta de falar a palavra, né? O nome câncer. Nossa, parece que se você falar, você vai pegar. Não é assim. A gente precisa conscientizar, a gente precisa levar informação de qualidade para as pessoas. E nós, como comunicadores, nossa missão ainda é muito maior. Agora se tornou uma bandeira sua, de certa forma, né? Você virou um porta-voz dessa causa que é extremamente importante. Nós trouxemos aqui no podcast a Marcela Varasquim, que é repórter da Record, conhece? Sim. Ela teve câncer... Nós conversamos bastante também. Então, ela teve câncer de mama. Ela foi bem parecido, ela tinha acho que 32 anos. 32 anos, se eu não me engano. Ela esteve aqui num dos nossos primeiros episódios e trouxe, assim, o mesmo relato seu, assim, né? Não tinha histórico. Ela, acho que 1 ano antes de descobrir, tinha feito uma reportagem sobre... Você também fez várias reportagens sobre câncer, né? E uma coisa interessante, no depoimento da Marcela Varasquim, ela disse que quando ela fez a última reportagem sobre o assunto, ela já estava. E ela, evidentemente, não sabia. Então, as voltas que a vida dá, isso é uma coisa que eu fico bem reflexivo, assim, né? Você como um repórter, um jornalista que falou tanto sobre esses dados estatísticos,
em algum momento se tornou parte disso. Não é maluco isso? Se você parar pra pensar, né? E é um significado totalmente diferente. Eu falava sobre o câncer nas reportagens, mas eu não levava o assunto câncer para minha casa. Claro. Por uma razão óbvia, eu não estava passando por aquilo. Eu lembro de uma paciente, a Sandra, que eu entrevistei, era uma reportagem sobre o descumprimento da lei dos 60 dias. Essa lei estabelece que se a pessoa ela tem um diagnóstico, em até 60 dias ela precisa começar o tratamento. E, infelizmente, não é isso que acontece para muita gente aqui no Brasil. Então, o tratamento ele demora para começar e, claro, o tempo ele é fundamental para você ter um bom prognóstico. E eu conversei com ela e depois que eu tive o meu diagnóstico, eu mandei uma mensagem para ela. E eu falei assim, olha, eu queria compartilhar contigo, porque você foi uma pessoa que me marcou muito. E ela falou assim, olha, agora você está recebendo aí a bandeira também, a bandeira que eu carrego, e ela é uma paciente que não é simplesmente paciente, ela é ativa em tudo que ela faz e comunica sobre o câncer. Ela falou assim, olha, toma aqui essa bandeira também, você também vai ter que carregar ela. E você vai ver a necessidade de carregar ela. Então, eu vejo que eu tive um privilégio muito grande de conseguir fazer o diagnóstico a tempo, de conseguir ter um bom tratamento e eu não posso deixar simplesmente isso ter passado pela minha vida e seguir como se nada tivesse acontecido. Eu preciso falar sobre isso. É necessário. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi qual foi o papel do Paulo na sua vida, assim, porque ele esteve o tempo todo contigo, né? Sim, e ouvi as minhas reclamações, ouvi as minhas queixas. Ele é o amor da minha vida. Eu não sei como eu conseguiria passar por isso sem ter ele ali do meu lado. Teria sido muito diferente, mas ele teve muita paciência comigo. Ele tentava fazer com que as coisas acontecessem, como se o dia estivesse normal às vezes, sabe? Aquilo me incomodava um pouco também. E eu falava assim, não, mas calma, a gente não pode tratar como se não estivesse passando por isso também. Mas era uma estratégia que ele tinha para também colocar minha cabeça no lugar. E depois eu passei a entender um pouco isso. É muito importante a gente ter alguém ali que vai estar com a gente, as pessoas entenderem o que você está passando, procurarem informações, até para saber o jeito que vai falar com você. Um paciente que está passando por isso, ele não vai querer ouvir algumas coisas. Por exemplo, ai, coitado de você, tão novo, né? E muitas vezes a gente não sabe como falar com alguém que está passando. E às vezes é melhor a gente nem falar, é só a gente falar assim, olha, eu tô aqui, tá? Para o que você precisar. Isso já é fundamental. Ele aprendeu a lidar com tudo aquilo e ele foi uma fortaleza para mim também, junto com os amigos, junto com a família. É porque o papel dele ali era te levantar, né? Uhum. É por isso que ele vinha com esse discurso da positividade, né? Ele queria te fazer ficar melhor, Mas né? é difícil mesmo, né, lidar com alguém assim. Quando você não tem ferramenta, você nunca soube, você nunca viveu aquilo. É novo pra pessoa também, né? Eu acho que é pra todo mundo, é pra você e pra ele também. Porque eu fico também me colocando no lugar dele. Puxa, eu preciso levantá-lo, eu preciso dar esperança pra ele, mas também não pode parecer que é fácil, é tranquilo, vamos, Tá de sorria, boa. né? Ou então que eu vou te tratar como um cristal, que tem que ter muito cuidado, né? Tem que saber lidar e equilibrar tudo aquilo. E o câncer, quando ele chega numa pessoa, ele chega também para toda a família. Todo mundo sente. Então, é muito importante quem é membro da família ali também procurar fazer terapia, procurar um especialista para cuidar da cabeça. Eu fui muito agraciado com as pessoas que estavam ali comigo, que lidaram da melhor maneira possível, eu creio, junto com a minha jornada. E é isso, sabe? Quando eu fiz, ainda voltando à série, quando eu fiz a série, eu falava com o paciente, mas eu falava também com um amigo que estava ali cuidando de alguém, cuidando, eu digo, né, junto com alguém que estava passando por um tratamento, com um familiar, atingir toda a família. Para a gente poder encerrar, quais são os seus planos de futuro agora, profissionais, vida pessoal? Agora que você venceu essa etapa, né, acho que dá ainda mais um gás para poder tocar a vida e seguir adiante. Olha, eu acho que eu já dei um spoiler aqui, eu acho que eu preciso cada vez mais me especializar nesse tema, eu vejo isso, sabe? E com os profissionais, participando de congressos, vendo estudos e tudo mais,
para falar bastante sobre saúde, para falar do que está chegando aí de tratamento, para cobrar as autoridades também, né? É um papel que a gente tem como jornalista. Pô, isso aqui está errado. A gente tem agora, para ser regulamentado, a nova política nacional de controle do câncer. A gente precisa discutir esse assunto na comunicação, no jornalismo. A gente precisa dar voz para os pacientes, para os médicos. Eu acho que é algo que eu quero muito estar presente, sabe? Como jornalista, intermediando tudo isso, levando esse assunto para frente, é uma missão. E cada vez mais curtir a vida, viajar bastante. Eu não consegui fazer muito isso durante o tratamento, mas colocar o pé na estrada é o que eu adoro fazer. E é isso, assim, ver a vida de uma outra forma, sorrir mais diante dos problemas. Foi ótimo ter você aqui no Tagarelando, viu, César? Maravilhoso pra mim. Você vai ter que voltar aqui para poder falar só sobre a sua carreira mesmo, porque eu sei que você tem várias coberturas importantes, ainda mais de um repórter que começou efetivamente no Rio de Janeiro ali, né, a se destacar mais, eu digo, no jornalismo. Imagino quantas experiências você já não teve no Rio de Janeiro, e a gente te convida para você voltar uma outra ocasião para poder contar essas experiências aí. E vai ser um prazer enorme, foi muito bom estar aqui com vocês, me senti muito bem de poder compartilhar essa jornada, de falar dos desafios, e agradeço demais e parabenizo vocês também aí que estão tocando esse podcast, que eu sei que começou como ideia, foi crescendo e hoje é isso tudo, sabe? Não é fácil também, né? A gente tá diante de uma plataforma como essa e todas as dificuldades envolvidas e tal. Parabenizo vocês e agradeço muito, muito pelo convite. Obrigado. A gente que agradece por você compartilhar essa história de superação, de garra. Acho que muita gente que está assistindo a gente agora deve estar precisando ouvir alguma coisa do tipo, mesmo que ela não esteja passando por isso, mas ela pode estar passando por algo parecido ou com alguém que está passando, né? E aí ela vai ter um pouco mais de ferramentas para saber lidar. Com certeza. Um abraço pra você, saúde. Pra gente, obrigado. E muito sucesso, que você é um querido. Tamo junto, obrigado demais. E você, Instagram Lovers, até sexta que vem. 6 da tarde aqui no YouTube, em todas as plataformas de áudio. Compartilha e curte muito esse vídeo. Tchau, gente. Tchau.